A todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem aqui está à espera, de um milagre, uma bênção, uma porta aberta para a sua vida? Levanta a mão. Amém. Todo mundo, eu também, você, a pessoa que está do seu lado. Às vezes, as coisas parecem que vão demorar. Só que Deus, Ele sempre trabalha com um teste do tempo. Repita comigo, teste do tempo. E o ser humano, ele tem dentro de si uma ansiedade boa, porque tem dois tipos de ansiedade. Aquela que te faz ser precipitado, desesperado, aquela que te faz pecar, mas também existe a ansiedade que te faz se mover. E o ser humano, dentro de si, ele tem essa ansiedade boa de querer ver as coisas dando tudo certo. Mas Deus, ele trabalha com o teste do tempo. E a palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém? E talvez você esteja aguardando alguma coisa, esperando alguma coisa, em busca de um milagre, de uma bênção, de uma cura para alguém da sua família, ou de alguma porta aberta. Eu quero dizer que, para você não desanimar, fala para quem está do seu lado isso: não desanime. Não desanime. A palavra de Deus diz que ela mesma tem poder. A palavra de Deus tem poder. Tem tanto poder que Deus disse: haja luz e houve. Vou repetir: haja luz e houve. Será que a palavra de Deus não tem poder? Pela palavra Deus disse: haja luz e houve luz. Eu quero dizer que não importa alguma área da sua vida que você está vendo escuridão, mas eu quero dizer que a luz de Deus vai chegar na tua vida. Amém? A luz de Deus vai chegar. Não importa o que falam de ti. Olha aí, é crente, mas está passando pela prova. Mas como diz aquela canção: vou passando pela prova, dando glória a Deus, aleluia, amém. Não importa o que dentro de você também, você mesmo pode estar se martirizando. Poxa, mas eu estou passando essa dificuldade. Não se martirize, não murmure. A murmuração é o inverso do louvor. Quando você murmura, você está se contradizendo ao louvor. Louvar é agradecer a Deus, é um ato de gratidão. A murmuração é o oposto do louvor. Então, fala para quem está ao seu lado: aguente firme. Não desista. Jesus falou: na vida tereis aflições, lutas, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou: eu sou a árvore e vocês são os galhos. Quem estiver em mim vai dar muito fruto. Então te prepara que vem fruto por aí. Amém? Já que hoje é uma escola de consolidação, é um culto de consolidação, eu quero trazer essa noite uma palavra falando um pouquinho, eu não vou me aprofundar aqui, porque eu tenho muito que aprender sobre este homem, mas eu vou falar um pouquinho sobre um homem diferente. Repita comigo: um homem diferente. Só que ele não era diferente um pouquinho, ele era muito diferente. Diferente na época dele e diferente nos dias de hoje, principalmente. Este homem, se entrasse aqui agora na igreja, se esse homem entrasse agora na igreja, tinha muita gente que ia sair correndo. Abre a porta, pastor, abre a porta, abre a porta. Porque ele era muito diferente. Se esse homem estivesse pregando a palavra de Deus, tinha muita gente que não tinha ninguém aqui. Podia ser que não ia ter ninguém aqui.
Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Amém? Assim diz a palavra de Deus. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Vou repetir. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora vamos ler o segundo texto. O segundo texto está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 80. Lucas, capítulo 1, versículo 80. Agora a gente vai ouvir um pouquinho sobre este homem muito diferente. Lucas, capítulo 1, versículo 80. Amém? É o último versículo do capítulo 1, que diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o fim, até o dia em que havia de se manifestar-se a Israel. Vou repetir. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que se havia de se manifestar-se a Israel. Amém? Eu quero falar aqui um pouquinho sobre João Batista, para os íntimos de JB. João Batista. Como eu falei, João Batista, se viesse pregar aqui, nessa igreja, talvez muitas pessoas não estariam aqui, iam embora. Eu quero falar sobre João Batista em duas áreas: no externo, na aparência, e no interno, na essência e chamado. Eu vou repetir, eu quero falar de João Batista em duas áreas: no externo, na aparência, primeiro, e segundo, no interno, na essência, no chamado dele. Então vamos começar pela aparência. Quem aqui é bonito? Levanta a mão. Tem gente que não levantou a mão, né? É brincadeira. Não é possível para aquele que crê. Existe uma frase que diz: se você não se acha bonito, ninguém vai achar. Não é verdade? Essa frase é um erro. Porque se você não se acha bonito, só Deus vai te achar. Porque você é bonito. E você é bonita diante dos olhos de Deus. Amém? Amém. Primeiro porque Deus não vê aparência. A palavra de Deus diz que o homem, nós, a gente vê aparência. Mas o Senhor vê o coração. O coração significa as intenções. As boas intenções ou as ruins intenções. Então, vamos falar um pouco da aparência de João Batista. Primeiramente, o corpo dele. Porque tem pessoas que não olham essas coisas, sim ou não? Vamos ser sinceros. Todo mundo é bonito para mim, mentiroso. Mentiroso. Mas pode não ser essas coisas, mas passa revisona, né? Escova o dente, coloca aquelas partilhas que acha pra caramba, né? Aí aquele perfume, aí fica legalzinho, uma roupa melhor. Vocês ficam rindo? Mas é verdade. Agora, João Batista, ele não se preocupava com isso. Vamos começar pelos pés de João Batista. Pensa na unha grande. Era a unha de João Batista, mas era muito grande. Grande, grossa e amarelada. E cheia de sujo, de bactérias. Pensa na parte solar, né? A parte de baixo do pé. Todo
solar, levanta a mão. Eu tenho uma dificuldade aqui, ó, nessa parte aqui da costa. Quando eu pego o sol na costa, na hora de dormir eu na luta. Porque se encosta aí, um pouquinho de sol que eu pego na costa, eu fico acabado. João Batista, todo o corpo dele era rosado, queimado, né? Desidratado. Sabe aquela coisa feia que tu olha? Né? João Batista era assim, aparentemente falando, o cabelo de João Batista. Né? João Batista, ele tinha o cabelo mais ou menos, né? Como se você pegasse qualquer cabelo, pode ser liso, mais grossinho, qualquer cabelo, aí pega o ferro e coloca e deixa queimando o cabelo. Era mais ou menos assim o cabelo de João. E aqui já viu aquela série, né? Arruma meu marido, levanta a mão. Alguém já viu aquela série Arruma meu marido? Eu, todo domingo, né, passando para a igreja, às vezes eu vejo lá aquelas presenteadas. Né? Tem tanto homem, né, que deixou de se cuidar, né? Cabelo assim, sabe, desdentado. João Batista era mais ou menos aquilo. Isso, o corpo dele, a roupa dele. João Batista, a roupa dele era de animal, né, de camelo, não era isso? Ele vestia roupa de camelo. Vai aí desenhando esse personagem. Vai imaginando. Use a sua imaginação. Roupa de camelo. Ele enrolava, né? Estava um negócio aqui, estava até, acredito que era limpo, né? Por causa muito sol ele pegava. Vamos para a alimentação de João Batista. Se João Batista estivesse aqui pregando, tu poderia ver uma perninha de gafanhoto aqui, pelado. Quem aqui já comeu coxa de frango com a mão e São usou todo? Já fiz isso. Você vê como você fica? Curioso. Era assim que João Batista ficava com o gafanhoto. E um dia eu perguntei para uma pessoa que comeu gafanhoto, eu perguntei o gosto. Eu conversei com uma pessoa que já comeu gafanhoto. Eu perguntei o gosto. Ele falou que é muito amargo. Então, ele não podia comer apenas uma coisa amarga. Aí botava um docinho, né? A sobremesa, o mel silvestre, bem docinho. Então, esse era João Batista, aparentemente falando, né? Em termos de corpo, em termos de roupa. João Batista era esse. Quem é que conseguiu imaginar uma criatura dessa? Ele não era feio, sim ou não? Se alguém chegar, abrir a palavra de Deus e falar, olha, João Batista era aparentemente lindo. É mentira, pessoal. Pelo amor de Deus, falar que João Batista, ele podia ser lindo por dentro. Né? Mas a questão não é essa, ele nem se cuidava também. Ele não tinha preocupação. Então, externamente, aparentemente, João Batista era isso que eu falei agora, que eu dei todas as... Falei da roupa, do corpo. Então vamos lá. João Batista, apesar de tudo isso, ele me ensina uma coisa. Primeiro, João Batista não se preocupava com o que as pessoas falavam dele. Uma coisa interessante. E olha que o que tinha de gente para falar mal de João Batista não era pouco, não. Se João Batista entrasse na igreja aqui para assistir o culto, tinha gente que ia, com licença, ia sentar no outro lado. Ia sentar no outro lado. Mas ele não estava nem aí porque as pessoas falavam ou deixavam de falar dele. E isso é uma grande qualidade do ser humano. Tem muitas pessoas que estão preocupadas com o que as pessoas vão falar delas. E aí deixam de viver a verdade. João Batista
São pessoas que não querem se humilhar. Porque para eu ser discipulado por alguém, para você ser discipulado de alguém, é preciso que tenha humilhação na sua vida. É preciso que o espírito de humilhação, eu não estou falando humilhação, aquele como o pastor fala, dado de moda, né? Mas eu sou humilhado. Ninguém diga para mim, não estou falando humilhação no sentido de ouvir o discipulador. Para eu ouvir o meu discipulador, né? O meu mentor, para você fazer isso também, você tem que se humilhar. Então, a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Mas os exaltados serão humilhados. Então, João Batista, ele tinha compromisso com a verdade. Eu estou falando com quem tem compromisso com a verdade. Mas ele não se preocupava com o que as pessoas falavam. Então, se você está com a sua consciência limpa, né? Porque a consciência, ela acusa. Repita comigo, a consciência acusa. A pessoa ela pode até tentar enganar ela mesma. Né? Eu estou fazendo certo, mas a consciência está errada. Tem muitas pessoas assim, felizmente, enganando a si mesmas. Agora, quando você tem a consciência que você está no caminho certo, você não pode se preocupar com o que as pessoas falam de ti. Você tem que ter compromisso com a verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Amém? Amém. O que é a verdade? Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem no Pai senão por mim. Então, se você está em Jesus, se você está fazendo as coisas conforme a palavra de Deus diz, não se preocupe que vão falar de ti. Porque o que vale não é a opinião de homem, mas a opinião de Deus. Amém? É Deus que vai te justificar. Porque quando o homem olha para ti, o que é que ele vê? Ele vê falha. Quando o homem olha para ti, ele vai ver defeito. Se tu conviver com qualquer pessoa aqui, você vai descobrir duas coisas. Que essa pessoa tem falha que você não tem, e que você tem falha que essa pessoa não tem. Porque o ser humano é falho. O ser humano, ele tende a ver as fraquezas. Mas eu quero dizer que Deus, a opinião de Deus é que importa para a sua vida. Então, se você está na presença de Deus, não importa o que o teu vizinho vai falar, o que os teus amigos vão falar, o que as pessoas do teu trabalho vão falar, você tem que ter compromisso com a verdade. E João Batista não estava preocupado com o que as pessoas falavam. Ele tinha compromisso com a verdade. Amém? Então, esse era um pouquinho de João Batista, externamente e aparentemente. E esse homem, João Batista, me encanta, porque Jesus falou que João Batista foi o maior, né, de todos os homens nascidos de mulher. Foi isso? Errado, me corrija. Jesus falou que João Batista foi o maior de todos os homens nascidos de mulher. Agora imagina, um homem desse que a gente acabou, eu falava que muita gente ficava rindo, falava que a canela dele era rachada, muita gente queria. Esse homem aparentemente feio, fora dos padrões sociais, foi para ele que Jesus falou: olha, João Batista é o maior dos homens nascidos de mulher. Isso não gera uma contradição, sim ou não? Agora, por que Jesus falou isso? Eu quero aqui citar algumas características de João Batista. Eu gostaria que você anotasse aí na sua mente, no seu coração. Primeiro, João Batista anunciou Cristo e preparou o caminho para Jesus chegar. João Batista, ele preparou o caminho para que Jesus
Jesus falou, olha, faça isso para que se cumpra a promessa de Deus. Mas João Batista, ele tinha uma coisa que era muito interessante. Ele denunciava os pecados das autoridades. João Batista, ele era um homem tão verdadeiro, ele era um homem tão franco, que quando alguém ia se batizar com ele, ele perguntava, por que você está se batizando? Aí, porque eu sou pecador. E João Batista fazia as pessoas confessarem os seus pecados. Você pecou em quê? E se a pessoa não falasse os pecados, se ela não confessasse o nome do pecado, a pessoa não ia se batizar. João Batista pregava. Imagina se João Batista estivesse aqui. Na mensagem dele, ele ia apontar para todo mundo e ia falar o pecado de cada um. João Batista, se estivesse aqui pregando e eu sentado aqui, ele ia falar, Davidson, larga isso, larga. E um por um, ele ia falar. Será que você ia continuar nesse banco sentado? No meio, pessoal, isso não era um discipulado, era na mensagem dele. Ele ia um por um e confrontava o pecado e falava o pecado para todo mundo ouvir. Será que você ia aguentar ouvir um homem desse? Fulano de tal, você é um adúltero, larga o adultério. Fulano de tal, você é um falso, larga a falsidade. Fulano de tal, tu está na igreja, mas é um mascarado, larga a máscara. Fulano de tal, tu fala que honra, mas o teu coração guarda rancor, larga a máscara. Será que a gente ia aguentar um cara desse? Na mensagem, fulano de tal, na igreja está um santo, mas quando está sozinho, sem ninguém ver, eu sei o que tu faz. Será que a gente ia aguentar? Será que a gente ia ter ouvido para ouvir um cidadão desse? Eu vim para a igreja para ser edificado, receber a palavra de vitória. O camarada está me expondo. Ele está me expondo. Eu quero receber aquela vitória, aleluia. Eu quero receber meu carro zero, a minha bênção. Eu quero receber aquela palavra para o meu coração se amolecer. Eu quero receber o consolo do camarada me confrontando. Não de tal? O que foi? Você está comunicando. Imagina só como João Batista era. No meio da mensagem, ele ia expor o pecado de cada um. E das autoridades, João Batista, com as autoridades, ele não pegava muito, não. Eu não estou dizendo, eu não estou julgando, eu só estou dando exemplo. Olha, vocês aí, sabe quem é Zenaldo? Zenaldo, eu não estou julgando, eu só estou dando exemplo. Vocês sabem quem eu já tenho? Abudo. Ele não perdoava, não. Figura pública, né? Aquele famoso, né? Aquela pessoa famosa que tinha influência. Olha, conhece o Neymar? É aquele lá que está na Espanha. Ele não perdoava. A pergunta é: será que você conseguiria? Eu estou fazendo essa pergunta para mim também, amém? Para mim e para você, e você responda. Será que você conseguiria ouvir João Batista? Tem pessoas que só de ver ele já ia correr, não era preciso nem falar nada. Tem pessoas que só de ver João
Imagina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ainda mandava fazer uma fila a ele. Mas, filho, tu está pecando nisso, nisso, nisso. Sabe? Dedê, aonde é que tu quer chegar com isso? Eu quero chegar, pessoal, que hoje em dia, muitas pessoas não querem ser discipuladas. O discipulador, hoje em dia, o discipulador, ele vai com tanto carinho, não é verdade? Um dia, eu fui discipular uma pessoa e ele era recém-convertido, mas ele não quero ser discipulado. Estou nem aí, era recém-convertido. E um dia eu fui falar com ele e eu fui com tanto carinho, sabe? Para não machucar ele, sabe? Então tem pessoas que estão muito tempo no Evangelho, mas quando ouve alguma palavra dura, começa a se desanimar. Tem pessoas que estão muito tempo, sabe? Que vêm para a igreja, sabe?